Ei pessoal, tudo bem? Então, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre forças competitivas, ok? Ou 5 forças de Porter. Bom, nós já falamos aí na última aula sobre a análise SWOT, né? Sobre essa verificação de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Então, na definição do planejamento estratégico da empresa, de como ela vai se posicionar, definição de objetivos e metas, é muito importante que a empresa ela conheça outras empresas que já estão no mercado, concorrentes, fornecedores, clientes. No mercado, ela precisa conhecer o mercado no qual ela vai atuar e outras empresas que já estão lá, ou no mercado em que ela já atua, ela precisa conhecer melhor esse mercado, como que ele funciona, para se posicionar corretamente. Então, a maior contribuição que a gente tem nesse sentido é de Porter, e onde ele trouxe o que ele chamou de 5 forças competitivas, ou as 5 forças de Porter. Ele diz que existem 5 fatores principais que influenciam diretamente o posicionamento, a atuação de uma empresa em um determinado setor. São 5 forças. A competitividade entre os concorrentes ou rivalidade entre os concorrentes, forças de novos entrantes, forças de produtos ou empresas substitutos, força do poder de barganha dos fornecedores e o poder de negociação, o poder de barganha dos clientes. Então são essas as 5 forças aí que pressionam uma empresa ou pressionam um determinado mercado no qual uma empresa está inserida, ok? Então nós vamos ver hoje cada uma dessas 5 forças para vocês entenderem. A primeira e a principal força que determina o posicionamento de uma empresa é a rivalidade entre os concorrentes. O que significa essa força? Toda empresa ou que vai entrar em um mercado ou uma empresa que já está em um mercado, ela tem concorrentes, ok? O que são esses concorrentes? São outras empresas que oferecem produtos ou serviços semelhantes ao que a sua empresa oferece para o mesmo público de uma mesma região. O que é mercado quando a gente fala mercado? Mercado a gente se refere à região geográfica, ok? Se eu tenho uma empresa que ela é global, então o mercado dela é global, ok? Geograficamente falando. Mas eu posso ter uma empresa que é regional, que é de uma cidade, que é de um bairro, ok? O mercado dela. Além de região geográfica, mercado também diz respeito a público-alvo. Qual o perfil dos seus clientes? Renda, faixa etária, estilo de vida, enfim. Então, o mercado é esse. As pessoas, para os clientes que a empresa deseja atingir, o perfil desses clientes e a região no qual essa empresa disputa. Então, quem são esses concorrentes? São empresas que oferecem o mesmo tipo de produto ou serviço da sua empresa para os mesmos clientes na mesma região que a sua empresa. Então, se eu tenho uma padaria na cidade de Conselheiro Lafayette, uma padaria em Belo Horizonte, ela não é concorrente. Ela oferece o mesmo produto para o mesmo perfil de clientes? Sim, mas não para os mesmos clientes, que o meu não está aqui na mesma região que a minha empresa pretende atingir. Então, isso aqui é o mercado. Os concorrentes, eles oferecem o mesmo tipo de produto, com as mesmas características, para o mesmo perfil de cliente numa mesma região. Então, o estudo dessa força, que é chamada de rivalidade entre os concorrentes, é o mais importante, porque a forma como os concorrentes trabalham vai sim interferir na forma como a minha empresa trabalha. Eu sempre dou esse exemplo nas minhas aulas. O Supermercado Brasil aqui em Lafayette, ele é um exemplo muito legal. Quem é daqui sabe que há muitos anos atrás, antes de chegar aos outros supermercados, o Supermercado Brasil era pequenininho, só ali perto da rodoviária. Com a chegada na época era Champion e Wepa, o Supermercado Brasil cresceu imensamente, né? Então ele tem hoje várias unidades, e depois que chegaram esses outros, esses grandes varejistas e atacadistas, né, que ficam ali na BR, o Supermercado Brasil deu outra guinada, cresceu novamente. Então, na verdade, ele entende como seus concorrentes funcionam e se aprimora e melhora, né? Então, um mercado, ele é muito competitivo quando eu tenho várias empresas que oferecem o mesmo que a minha empresa, que os consumidores não veem tanta diferença, ok? Um exemplo muito comum de rivalidade entre os concorrentes é da cerveja, né? Então, a gente vê aí que não há uma hegemonia, ok? Existem gostos, preferências, né? Mas na verdade as pessoas variam muito essa compra, olham muito a questão de preço, olham sim também a questão
de sabor, questão de publicidade influencia, né? Ah, puro malte, duplo malte, enfim. Então, há aí uma mudança, né? Antes a gente tinha Skol, Brahma, Antártica, sei lá, as que dominavam o mercado. E aí começou a chegar essas empresas, essas variações pequenas aí de puro malte, não sei das quantas. Então, essas empresas elas foram obrigadas a se adaptar, a se organizar e a melhorar para não perder público. Então, elas também vêm oferecendo aí melhorias nesse sentido, ok? Então, essa força, ela influencia muito. Quanto mais concorrentes eu tenho, se as características dele interferem no meu negócio, se tem um oferece mais publicidade que o outro, se os produtos têm diferenciação ou não. Então, é a força que mais interfere. A empresa, acima de tudo, ela precisa estudar, conhecer os seus concorrentes e saber como agir com esses concorrentes. A segunda força de Porter esqueci de comentar, que a rivalidade ela é maior quando eu tenho muitos concorrentes que não se diferenciam por tamanho ou pelo que oferecem, ou quando a demanda cai inesperadamente, então eu já tenho número de concorrentes, cai a demanda, todo mundo vai naqueles poucos clientes que continuam comprando. Ou quando empresas que a gente chama de prostituição de mercado, quando algumas empresas criam campanhas muito agressivas aí que afetam diretamente os concorrentes. Vocês lembram quando Zeca Pagodinho fez propaganda para acho que é para Itaipava ou algo assim, depois ele voltou e falou, não, voltei porque é dessa aqui que eu gosto. Foi algo muito assim, gritante essa questão de ataque diretamente a uma outra marca. E isso a gente vê o tempo todo, estratégias aí de baixar preço demais, de fazer propaganda mais pesada na internet e tudo mais. E outra situação também que a rivalidade entre os concorrentes é muito alta quando o consumidor ele percebe que ele troca de marca sem grandes prejuízos, né? Eu já conversei isso com vocês. Eu vou comprar um milho verde. Ok, eu vejo muita diferença, eu consumidor? Não. Então a rivalidade para oferecer um preço, para fazer com que o produto esteja lá na prateleira é alta, ok? A segunda força de Porter é chamada novos entrantes ou novos concorrentes. Essa força que é chamada de novos entrantes, ela diz respeito às empresas que estão chegando no mercado da minha empresa, né? Estamos falando de cerveja. Então, são empresas que vêm aí, vamos dar o exemplo do supermercado, que vai ser melhor. Então, estava falando do Supermercado Brasil. Outras empresas que vêm oferecer o mesmo que o Supermercado Brasil oferece, mas que estão chegando, ainda não conquistaram o seu público, são chamados de novos entrantes ou novos concorrentes. Então, são empresas que estão entrando nesse mercado. Se a gente pegar esses grandes atacadistas que eu comentei com vocês aqui de Lafayette, eles são sim novos entrantes e eles têm algumas características em peculiar, mas eles vêm aí para pressionar essa atuação das empresas que já estão no mercado, que eles ainda não conquistaram o público deles, eles estão chegando, pode dar certo ou não, não se sabe, mas eu, enquanto empresa do setor de supermercados, eu preciso compreender, eu preciso estudar, analisar a forma como esses concorrentes estão chegando, esses novos entrantes, e como eles vão afetar o que eu tenho para oferecer, ok? A questão novos entrantes são empresas que oferecem produtos ou serviços semelhantes ao que você oferece e que estão chegando agora no mercado, ainda não tem, não conquistou os seus clientes, eles ainda não tem o seu cliente fixo, ele vem para bocanhar um pouquinho dos clientes de cada um dos concorrentes que já estão estabelecidos. Isso são novos entrantes ou novos concorrentes. Vocês devem ter observado, há um tempo atrás a gente nem via propaganda de maquininha de cartão na televisão, não é? Sei lá, devia existir uma ou duas marcas. Hoje em dia a gente esbarra aí o tempo todo, tem propaganda de maquininha de cartão. Ou seja, é um mercado que se abriu aí para novos concorrentes, está sempre entrando. Então a rivalidade e a dificuldade aí de novos entrantes, a gente chama de barreiras de entrada. Olha só, isso é muito importante. Um mercado ele é fechado quando existem muitas barreiras de entrada. Então, empresas que estão em mercados onde há muitas barreiras para outras empresas entrarem, elas podem ficar um pouco mais tranquilas com relação à entrada, que não tem tantas empresas para entrarem ali.
porque tem muitas barreiras. Agora, mercados onde não há muitas barreiras é um mercado onde o tempo todo tá entrando novos concorrentes. Vou dar um exemplo simples, né, do nosso dia a dia. Vocês viram a quantidade de empresas, de pessoas fabricando ovos de Páscoa? Cada vez está crescendo mais, não é? Porque é um mercado que não tem muita barreira, não tem muita fiscalização, então a concorrência está cada vez melhor. Todo mundo vai fazer o seu ovo de Páscoa ali, divulgar na internet e tudo mais, entregar para os seus clientes. Não é um mercado que tem barreira de entrada, então é muita oferta, muita gente entrando cada vez mais nesse mercado aí. Então as empresas e pessoas que já estão nesse mercado precisam se resguardar e criar estratégias para não perder os seus clientes. Mas vamos falar um pouquinho sobre barreiras de entrada. O que dificulta a entrada de empresas? Então, olha só, economias de escala. O que isso significa? Quanto mais você se torna especialista em algo, mais você consegue reduzir custos, mais você consegue produzir mais com menos recursos, menos estrutura. Então, o mercado em que tem empresas já com muita expertise, há muito tempo no mercado, essas empresas elas conquistam a economia de escala, então elas conseguem oferecer produtos de qualidade com custo, para elas vai custar menos. Então é muito difícil para empresas que estão entrando em um mercado onde se conquista muita economia de escala oferecer produtos semelhantes no mesmo valor, porque essas empresas que estão entrando ainda não têm economia de escala, elas não produzem muito. Então elas ainda acabam gastando mais, né? Para essa produção, custa mais cara essa produção. Diferenciação de produtos. Então, empresas que já estão aí no mercado estabelecidas, elas já criam um vínculo, criam uma marca, e aí quando o consumidor ele se identifica com uma marca, e aí ele não quer mudar de marca, quando ele percebe que há uma diferenciação, isso é uma barreira de entrada. Quando o consumidor não percebe diferença entre quem está entrando, quem não está, enfim, quando ele compra de qualquer um, é um mercado que não possui muitas barreiras. Requisito de capital elevado, o que é isso? Você vê abrindo mineradora aí todo dia? Não, por quê? É um tipo de negócio onde se precisa de muito capital para abrir. Então as empresas que estão aí, elas não têm tantos concorrentes entrando o tempo todo, porque existe uma barreira de entrada que chama requisito de capital elevado. Você precisa de muito dinheiro para abrir uma mineradora, né? Curva de aprendizagem, o que é isso? Quanto mais tempo as empresas estão no mercado, mais eficientes, eficazes e efetivas elas ficam naquele assunto, naquele produto ou serviço. Então, se é um mercado onde as pessoas identificam muito essa diferença de quem já está há muito tempo ou não, por oferecer um produto ou serviço melhor, isso é uma barreira de entrada. Dificuldade de distribuição, por quê? Por exemplo, para eu vender um produto para o supermercado, é fácil entrar no supermercado? É fácil ter abertura para colocar meu produto lá? Se sim, isso não é uma barreira de entrada. Agora, se não, se eu tenho dificuldade de colocar o meu produto ali, porque essa distribuição, ter pontos de venda é um dificultador, isso é uma grande barreira de entrada. E políticas governamentais, por exemplo, empresas de transporte urbano, qualquer tipo de legislação, mas por exemplo, Copasa, CEMIG, coisas que vão atender a população que sofre ali muitos impeditivos de regulamentação, e outras empresas que não são tão assim fechadas com relação à política, mas cuja operação sofre muita fiscalização, isso também é considerado uma barreira de entrada, é um dificultador para as empresas que estão chegando aí no mercado. Ou seja, existem vários tipos de barreira de entrada, ok? Um determinado mercado pode ter mais de uma dessas barreiras de entrada. Quanto maior e mais forte for essa barreira de entrada, mais difícil é para outras empresas entrarem. Então, se eu estou no mercado com muitas barreiras ou barreiras fortes de entradas, eu posso ficar tranquila. Agora, se eu estou em um mercado onde não há muitas barreiras de entrada, como eu dei o exemplo de ovo de Páscoa, né? Um exemplo simples, mas que acontece, eu tenho que estar sempre preocupada com esses novos entrantes aí, que é uma outra força que pressiona o meu negócio, ok? A terceira força é a ameaça de produtos substitutos. O que são produtos substitutos? Diferentemente dos novos entrantes, que as empresas vêm oferecer a mesma coisa que você, produtos substitutos são empresas que vêm para oferecer um produto
que vai atender a mesma necessidade do seu cliente, mas de uma forma diferente. É um outro tipo de negócio, um outro tipo de produto que vai satisfazer aquela necessidade do seu cliente e que ameaça o seu negócio. Eu trouxe um exemplo, isso é chamado de concorrência indireta, tá? Eu trouxe um exemplo aqui dos canais de televisão, né? Então a gente tem Rede Globo. A gente vê um esforço hoje tremendo da Rede Globo para divulgar a Globoplay, né? Para conseguir assinantes na Globoplay. Porque ela está sofrendo muita pressão de um concorrente indireto, que é a Netflix, né? Vem substituir as mesmas necessidades? Sim, de entretenimento, de assistir um filme, de ficar de frente a uma televisão, mas é da mesma forma que o canal aberto? Não. Que uma televisão, que um canal de televisão? Não. Porque aquilo, né, escolho o que eu escolho o que eu quero ver, tem as suas limitações? Sim, é um produto diferente, mas supra aquela mesma necessidade que a televisão. Então a gente vê a Globo aí colocando o primeiro episódio de uma série dela só para instigar as pessoas, e aí pra quem quiser continuar vendo tem que assinar. Isso é uma estratégia dela para lidar com o produto substituto, que é uma empresa que oferece algo com características diferentes, mas que vem a substituir. Olha a diferença entre novos entrantes, a empresa oferece a mesma coisa que você, ok? Só que ela está chegando no mercado e ainda não tem clientes. Aqui, a empresa oferece produto de uma forma diferente, é um produto ou serviço diferente, mas ele atende às necessidades. Digamos assim, o consumidor desse produto aqui vai deixar de comprar o seu ou de usar o seu para usar esse outro produto aqui. Por quê? Ele vai atender necessidades semelhantes. Gente, a Globoplay é um concorrente direto da Netflix, tá? Eu tô falando da Globo empresa, da Globo canal de televisão. A Globo canal de televisão, ela tem um produto substituto que é a Netflix. E aí ela criou a Globoplay, que é um outro produto, outra situação, para concorrer com a Netflix. Mas a Netflix é um produto substituto da Rede Globo, canal de televisão, porque ela supre uma necessidade das pessoas de entretenimento, de assistir e tal, só que tá substituindo ali a Rede Globo. Deu para entender a diferença? Novos entrantes, que é o tipo anterior que eu mostrei para vocês, a empresa oferece a coisa do mesmo jeito. É como se fosse um canal de televisão. Falando da Rede Globo, é como se fosse, sei lá, Rede TV, Bandeirantes, SBT, enfim, são empresas que vêm com as mesmas características ali, ok? São novos entrantes, são concorrentes que estão chegando no mercado, digamos assim, quando a Rede TV começou, ok? São empresas que estariam chegando no mercado. Já a Netflix é um substituto, porque ele substitui aquele tipo de produto com características diferentes, mas suprindo a mesma necessidade. Deu para entender? Bom, a ameaça de substitutos, o produto substituto era alta. Quando esses substitutos eles vêm trazendo inovações tecnológicas, vêm oferecendo algo melhor, com uma relação custo-benefício melhor. Quando produzem diferença, às vezes, de custo, né? Sai mais barato para o consumidor. Não é o caso da Netflix, mas tem produtos aí que vêm substituir e que são mais baratos. Ou quando o consumidor ele não vê que ele está saindo no prejuízo ali de trocar. Ele vê benefícios de trocar o produto que ele consumia por um outro que substitui. Características diferentes, mas com a mesma, suprindo a mesma necessidade desses clientes, ok? E por último, não. A quarta força é o poder de negociação dos clientes. O que é essa força? Significa que a sua empresa está num mercado onde os seus clientes eles têm poder de barganha, eles conseguem pressionar o resultado da sua empresa. E eu falo poder de barganha, não é nem chegar e negociar. Por exemplo, você vai no supermercado, você chega lá no caixa e você negocia. Não, você passa ali. Só que, qual que é o poder de barganha no ramo do supermercado? Eu vou escolher o supermercado que eu entendo que é mais, que oferece produtos mais em conta. Isso é poder de barganha, mesmo não negociando diretamente ali no caixa. Mas se o meu consumidor pressiona o meu preço, ou pressiona a qualidade do meu serviço, ou pressiona o que eu tenho para oferecer, a forma como eu ofereço, então o poder de negociação desses clientes é alto. Um exemplo aqui que eu trouxe, a indústria de medicamentos. Então a gente chega lá na farmácia, por exemplo, genérico, a gente pede um medicamento genérico, deve ter uns 5, 6 laboratórios diferentes oferecendo aquele mesmo genérico. Genéricos são iguais, ok? Então, o
que faz com que o cliente compre? Ou eu me identificar com a marca, por exemplo, a Medley é um laboratório que faz muita propaganda na internet, então me passa na internet, na televisão. Então ele me passa muita segurança, então eu vou optar pela marca, ok? Porque fez uma propaganda e tudo mais. Mas a maioria dos clientes, ela não vê essa diferença, então ela vai em quê? Em preço. Então, esse poder de negociação, a empresa precisa criar estratégias, ou de oferecer um preço melhor, ou de negociação com os pontos de venda, ou de propagandas para incentivar que os clientes comprem, mas é um ramo em que sofre muita pressão. Se eu não oferecer, se não tiver à disposição, se eu não influenciar o meu cliente, ele vai para o meu concorrente porque ele não vê muita diferença, ok? Então, onde que o cliente normalmente ganha poder de barganha? Quando ele compra em grande quantidade, clientes que fazem aquisição de grandes volumes, eles têm mais poder de barganha. Quando o produto adquirido não é muito relevante, que eu dei o exemplo lá do milho verde, ok? Então, eu vou comprar porque é mais barato. Para mim, aquilo ali não faz diferença. Quando o produto não tem grande diferenciação, a mesma coisa. O mesmo exemplo, né? Milho verde. Quando eu só tenho um consumidor, ou quando o cliente ele pode comprar de outra empresa sem perder a qualidade do que ele quer ali. E o último tipo de força é o poder de negociação dos fornecedores, o quanto que o fornecedor me pressiona, ok? A minha empresa, tem empresas que só tem um fornecedor de algo específico, então esse fornecedor ele pode botar o preço que ele quiser. Olha só, as empresas, os postos de combustível, muitas vezes eles são pressionados porque os fornecedores deles tem ali uma grande poder de barganha, porque eles podem botar o preço que eles quiserem na gasolina. Não tem outros aqui no Brasil, não tem de quem comprar, digamos assim, tantas, né, mais opções. Então, esse poder ele é mais alto quando eu tenho poucos fornecedores para atender uma demanda, quando um produto daquele fornecedor ele tem características que eu preciso deles, da concorrência, são diferentes, quando para eu mudar de fornecedor esse custo de mudança é alto, ou quando eu sou um cliente que não sou importante para esse fornecedor. Ele tem tantos outros que eu não consigo barganhar com ele, porque eu não sou relevante para esse fornecedor. Então, o coletivo dessas forças, né, dessas 5 forças, ajuda a empresa a entender o mercado no qual ela está, para se posicionar e definir as suas estratégias competitivas. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Muito obrigada!